Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, um brasileiro na Alemanha. E o convidado do dia é o Fernando Pupin. Ele é brasileiro e atualmente mora em Hamburgo, Alemanha. Fernando Pupin é formado em Letras e Licenciatura em Língua Inglesa, é professor de inglês há mais de 10 anos e atualmente coordenador de vendas na área têxtil esportiva. Seja muito bem-vindo, Fernando Pupin. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Comigo tudo bem. Então tá ótimo. A gente quer já começar sabendo sobre a Alemanha, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Então eu quero saber, eu sei que tem muitos anos que você mora aí, e talvez você ainda consiga lembrar, qual que foi a sua primeira impressão da Alemanha? Minha primeira impressão, eu lembro até hoje, minha primeira impressão foi incrivelmente verde e limpa e organizada. Se bem que depois de 15 anos você vê que a cidade não é mais tão limpa. E é organizado, mas nem tanto. E você já falava alemão quando você chegou aí? Não falava, não. Eu vim para cá sem saber nada de alemão. Eu aprendi antes, assim, falar os números, mais ou menos. E algumas palavras soltas, tipo café, leite, sabe, assim, um mínimo de vocabulário só para... Mas eu vim sem saber mesmo. Vim falando inglês e português. E você sabe falar português, sabe falar inglês e agora alemão. Alemão é mais difícil mesmo? É. A vida é muito curta para aprender alemão, é isso? Alemão é difícil. Não consigo imaginar uma pessoa que diga que é uma língua fácil, porque não é. Inclusive tem um ditado alemão que diz isso, sabe? Assim, que é Deutsche Sprache, schwierige Sprache, que significa língua alemã, língua difícil. Eles falam isso, Eles mesmo, também acham difícil, né? também acho, eles têm noção, eles têm consciência de que a língua deles é difícil. E quando você chegou aí, qual foi o seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho? Foi de professor, eu dava aula de português em inglês para alemães, porque eu não sabia falar alemão. E aí foi tipo assim, eu cheguei aqui, aí o rapaz com quem eu morava, né, que era tipo um namoradinho que eu tinha aqui, falou assim, ele sabia falar português. E ele falou, por que você não dá aula de português para as pessoas daqui? Que aqui tem pessoas interessadas em aprender e tal. Aí na época eu achei meio estranho, falei, mas como assim que tem gente aqui interessada em aprender alemão? Como assim? E ele falou, não, tem sim, aí eu aprendo, eu tenho uma professora que é portuguesa e ela dá aula não só para mim, mas para um grupo. Você podia fazer o mesmo. Aí eu falei assim, mas como que eu posso fazer isso? Ele, não, eu vou te ajudar. Aí ele fez umas tirinhas com uma frase curta, assim, sabe? Assim, era Jetzt Brasilianisch lernen. Aprenda português brasileiro agora. Era brasilianisch, não era nem português. Era aprenda brasileiro agora. E o número do telefone, uma tirinha, sabe? Assim, de papel. Uma fita de papel. Com essa frase e o número de telefone. E aí ele falou, você pode colar isso nos postes, na rua, e as pessoas que ficarem interessadas vão te ligar. E realmente, aí comprei um celularzinho na época, com número de telefone alemão, e as pessoas começaram a ligar. Aí era engraçado, porque quando a pessoa ligava, a pessoa não sabia que eu não sabia falar alemão. Aí eu já falava logo em inglês com a pessoa, né? Do you speak English? Aí a pessoa sempre, yes, of course. E aí eu explicava para a pessoa em inglês que eu daria aula para ela em inglês para ela aprender português, porque eu não sabia falar alemão. E foi assim que começou e dava certo. Interessante isso que você falou, Fernando. Eu estou pensando aqui.
O inglês realmente é falado aí, como aprendido na Não, escola? o inglês ele é aprendido na escola, mas ele não é falado. As pessoas não usam inglês no dia a dia, mas eles sabem falar. Eles têm um nível de aprendizado muito diferente do nosso que a gente tem no Brasil, por exemplo, que é onde a gente só aprende gramática e não aprende nada, na verdade. Só o verbo Aqui to be. é fica a vida inteira aprendendo o verbo to be. Não, aqui eles aprendem realmente de uma forma mais prática, para usar na vida prática mesmo. Então, tem muita gente que não sabe falar inglês, mas também tem muita gente que sabe, porque a escola meio que prepara para isso. Então, é bem mais tranquilo, assim. Você vê aí, dependendo da cidade de onde você está, né? Hamburgo é uma cidade grande. Em Berlim você tem a impressão de só escutar inglês o tempo todo. Mas é porque tem muito estrangeiro também. Aqui em Hamburgo é um pouco menos, tem muito estrangeiro, tem, mas você ouve muitas línguas, inclusive inglês. E não A tem rua e ela resistência? Não tem resistência ao falar inglês? Não, assim, aqui em Hamburgo eu noto uma resistência maior do que em Berlim, porque as pessoas aqui não estão acostumadas a falar inglês o tempo todo, porque aqui a cidade é turística, mas não é tão no nível como Berlim é. Eu acho que Berlim e Munique, por serem as cidades mais visitadas internacionalmente na Alemanha, o povo é mais acostumado a falar inglês, reagir na hora, sabe? Assim. Hum, E aqui é uma cidade turística, mas é menos. Então o pessoal daqui é meio que mais preguiçoso para falar, mais não é nem preguiçoso a palavra, é mais tímido mesmo. uhum, O pessoal tem uma certa timidez aqui em Hamburgo, sabe? Para falar entendi. inglês. Mas eles sabem falar. Com relação aos seus alunos que você teve quando estava ensinando português, quem eram seus alunos e quais os interesses deles pelo português? Meus alunos eram alemães, todos, eu acho. Deixa eu pensar aqui se tinha algum que não era alemão. Até tinha alunos que não eram alemães, mas aí quando não eram, eu tinha dois alunos que não eram alemães, mas eles eram sul-americanos, eu não lembro mais de que país, se era Peru, alguma coisa assim. Tinha uma aluna do Equador e um outro aluno de um outro país, acho que era Peru, que eram estudantes universitários. E eles queriam melhorar o inglês porque eles sentiam que eles precisavam para a faculdade. O resto eram todos alemães. Quando eu comecei a dar aula, era particular, eram alemães, pessoas que precisavam ou por questão de trabalho, porque iam para o Brasil a trabalho, ou então porque trabalhavam aqui da Alemanha com brasileiros, lá no Brasil tinha que se comunicar, ou então pessoas que simplesmente queriam aprender porque queriam ir fazer férias no Brasil, queriam viajar para o Brasil e saber alguma coisa da língua e da cultura antes. Era esse o perfil. Aí depois que eu comecei a trabalhar mesmo para a escola, eu fui trabalhar numa escola de línguas que tinha um curso universitário. E aí eu dava aula para alunos de uma universidade, né, para uma escola de línguas, mas dentro de uma universidade para universitários. Aí era só esse público mesmo. E você chegou a dar aula de inglês aí? Sim, então, aí depois foi a época que eu fui dar aula nessa universidade, no curso universitário, eu acabei pegando as turmas de inglês. Hum, Foi bem engraçado, porque era uma escola que era de português e espanhol, uma escola de línguas para português e espanhol. E aí eu mandei o meu currículo para essa escola. E eu não sabia que eles tinham esse curso universitário, e eles ofereciam várias línguas. Tinha a escola física, onde eram as aulas de português e espanhol. A dona da escola era cubana, então ela dava aula de espanhol e ela contratava o pessoal que sabia português para dar aula de português. E aí ela falou, e eu tenho, fora daqui da escola física, tem lá na universidade, eu dou os cursos universitários, tem várias turmas lá, e tem várias línguas, inclusive português, tinha francês, tinha árabe, tinha várias línguas, e tinha inglês, e eles estavam precisando de alguém para inglês. Não tinha professor de inglês. E ela viu no meu currículo que eu tinha dado aula de inglês já no Brasil, né? Dava aula no CNA e tal.
Ela falou, Fernando, você não quer pegar as turmas de inglês? Aí eu peguei, e era as turmas básicas, sabe? B1, então eram uns níveis tranquilos de dar. E aí eu comecei a dar aula, eu fiquei ali, ó, acho que 4 anos dando aula de inglês no curso universitário. E as aulas de português mesmo que eu dava eram de menor número. O maior número mesmo de turmas que eu tinha era de aula de inglês. E era muito interessante. Interessante. Eu já ouvi muitos professores que dão aula de brasileiros, que dão aulas de inglês em outros países, onde eles falam que dar aula de inglês como brasileiros, eles sentiram uma certa resistência do povo local, né? Você sentiu isso? O alemão ele resiste a quem não é nativo americano, ou nativo falante de inglês? Não, eu não senti isso. Eu, graças a Deus, não senti isso, porque o alemão é um povo que é muito respeitoso. E é claro que tem aqui essa preferência de que se a pessoa vai aprender uma língua, ela quer, na verdade, aprender com uma pessoa que é nativa da língua, né? É uma preferência óbvia. Mas eu lembro que eu tinha essa questão, eu me perguntava, falava, nossa, será que os alunos acham bom de ser um professor brasileiro dando aula de inglês? Mas a ressonância era muito boa. Os alunos gostavam muito da aula, aprendiam muito, era uma troca muito legal com os alunos. E aí eu fui vendo com o tempo que o alemão ele não se importa com mais importante do que você ser um falante nativo é você saber dar aula, é você saber se comunicar, é você saber as técnicas de como dar uma boa aula, de como dar uma boa explicação, explicar, sabe? E isso é mais importante para o alemão no fim das contas do que porque também acontece da pessoa só ser professor porque ela é falante nativo, ela cai ali de paraquedas para dar Sim, aula só porque ela é falante nativo. A gente sabe disso, né? sabemos. E aí a pessoa, na verdade, ela não sabe dar aula coisa nenhuma. Ela Acaba só é até falante. criando bloqueios, né? Eu já vi Isso, e muita aí gente. é bem pior até. Então, os alemães sabem disso. Até Uhum. porque eles mesmos sabem que eles vêm de uma língua que é uma língua difícil. Então, você não pode falar que todo alemão é professor de alemão. Então, eles têm essa consciência de que só ser falante nativo não basta. Você tem que saber como dar aula, você tem que ser preparado. E o alemão ele é muito assim, ele é muito dá muito valor para isso, para o preparo, para qualificação. Então, se eles, né, se o aluno sabe que eu sou qualificado, que eu estudei para isso, que eu me preparei para isso, então é isso que importa. Ah, legal. E então a gente está falando tudo aqui sobre alemão e eu queria saber, em relação ao Brasil, tem alguma coisa que você acha assim que é muito similar ao Brasil, à nossa cultura? E você também pode falar do que é muito diferente da nossa cultura que você sentiu? Bom, uma coisa que é muito parecida com o Brasil é que o alemão também é louco por futebol. Eles são loucos por futebol, sabe? Eles adoram futebol. É a terra do futebol depois do Brasil, sabe? É aqui também. E eu acho engraçadíssimo isso, sabe? Assim, eu lembro da época da Copa, né? Do 7-1. Nossa, aquilo foi um Eita! frição. Aquilo foi um frição. Até hoje, sabe assim, nossa. E eu lembro que eu tava aqui, foi muito legal de assistir, sabe? De curtir na época. Eu tava numa época, já tava fazia alguns anos que eu tava aqui já, então eu já tava me integrando muito bem aqui. Então naquela Copa, eu não tenho vergonha de dizer, eu torci para a Alemanha do começo ao fim, eu não tava nem aí pro Brasil na Copa. Eu tava torcendo para a Alemanha, eu tava na Alemanha, eu tava aqui torcendo com a galera daqui, entendeu? Então no dia do 7-1 fiquei com dó, achei demais o 7-1, mas também torci para a Alemanha. E na final, então, nossa senhora, foi uma coisa incrível. Essa Alemanha parou por causa disso. Então, assim, a paixão pelo futebol é uma coisa muito incomum. Eu tive a audácia de ir para um pub alemão em Nova York com blusa do Brasil, confiante, e tive que sair de cabeça baixa. Mas ninguém mexeu com você, ninguém te agrediu. Ninguém, não, ninguém. Muito pelo contrário, chegaram perto de mim pedindo desculpas, assim. Né? Te dando, né, tentando te agradar, né? Te Isso, consolar, né? Te consolando, né? exato. Eles são assim, e muito diferente, aí fica difícil, porque tanta coisa,
tanta coisa que eu não sei nem como dizer o que que é. Ao mesmo tempo que é muito parecido, também é muito diferente. Então, meio que, para mim, já tá meio assim... Eu já não presto tanta atenção. Eu procuro achar mais similaridades do que diferença. Então, para mim, fica difícil falar do que é muito diferente. Em relação ao horário, Eles são muito cumprir. iguais. Você não viu que eu estava aqui 3 horas já em ponto? Tava até 2 minutos antes eu estava. Então, a relação de comprometimento, se você marca uma coisa, se você marca um horário, o alemão aparece. Aparece. E se for atrasar, avisa. Ah, legal. Manda mensagem, avisa. E o fato deles serem diretos, é uma verdade? Também é. Até que eu aprendi a ser muito diretão também. Tem gente que estranha como eu sou direto. Eles são diretos. Eu acho que não dá para falar assim geral, mas eles são mais diretos que a gente. Vai direto ao ponto, realmente. Eles não levam as coisas diretamente pro pessoal, sabe? Assim, a pessoa tá... É aquela coisa, a pessoa, ela dá a opinião dela e às vezes a gente tem essa coisa de que a opinião da pessoa, só porque é diferente da gente, fere a gente. Isso. A gente se sente ferido ou atacado se alguém dá uma opinião diferente da nossa. E o alemão não é assim, ele aceita de boa. Ele fala, eu gosto dessa cor aqui, que é a vermelha, que é a cor mais bonita. Aí você fala assim, não, a cor mais bonita é azul, é muito mais bonita, é a cor do céu, blá, 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 blá. Ele fica quietinho te ouvindo. Fala, Legal. beleza. Ele E não aceita a tenta sua... te convencer, né? Não tenta te Não, não convencer. tenta te convencer, não fica bravo, não começa a te xingar, não. Fala, É, legal. Ele aqui, fala assim, não, legal que você pensa assim, interessante. aqui a gente usa muito uma frase agree to disagree. É, Acabou, né? Acabou. agree to disagree, é isso mesmo. Alemão é muito de boa com essas coisas, sabe assim? Você não vê as pessoas brigando por causa de opinião. Elas aceitam, é uma coisa que eu vi aqui, que eu aprendi aqui com o tempo. As pessoas aceitam ouvir as opiniões dos outros, mesmo que sejam divergentes, né? Uhum. E o que você, na sua opinião, você diria que é tipicamente alemão? Tipicamente alemão. Ai, tem tanta coisa que é típica alemão. Comer salada de batata. Tudo com batata. Tudo com batata é alemão. Principalmente salada de batata. Sabe o que é a salada de batata? É a maionese do Brasil, aquela Ah, maionese de sim. domingo. Aham. Aqui é a batata, é a salada de batata. A gente estava aqui hoje mesmo falando que o tempo tá bom e eu tenho jardim, né? Aí ontem a gente fez com 2 amigos um churrasquinho só entre 4 pessoas lá no jardim. E aí, mas eu quero fazer amanhã, que é domingo, eu quero fazer um churrascão, convidar mais gente e tal. Aí eu falei, o meu namorado ia no mercado comprar bebidas, coisas. Aí eu falei, compra uma salada de batata. Uma salada de batata pro domingo, para guardar aqui pro domingo. Vai vir gente e aí tem uma salada de batata para oferecer. Mas é típico alemão, é comer bem. Alemão adora comer. Olha, que povo apaixonado por comida. E bebida, né, Fernando? Bebida. Né? Cerveja é a terra da cerveja, né? Então o povo bebe mesmo cerveja. Mas tem tantas outras coisas que é típico alemão, Oktoberfest, né? Se bem que não é tão típico, sabia? Porque sabe aquelas roupas de Oktoberfest, aquelas calças de couro, aquelas camisetinha listrado, então quadriculadinha? Sim. Parece de festa junina. Lá em Munique, na época da Oktoberfest, todo mundo usa. Eu acho que até quando não é época, já ouvi falar muito, as pessoas do sul da Alemanha usam muito esses trajes. Sabe, povo que trabalha em restaurante usa isso. Eles usam isso para casamento, é a roupa típica de casamento, é o traje alemão da roupa de couro e tal. Só que aqui no norte não tem essa tradição tão assim. Então, na época da Oktoberfest, que eu quero vestir a minha roupa de couro, meu traje alemão, eu saio na rua, bom, primeiro porque eu não sou típico alemão, eu sou moreno, tenho pele escura, tenho cabelo escuro, tudo.
Então já chama muito atenção, mas até um alemão vestir aquela roupa aqui no norte, você vê que as pessoas olham diferente. Então não dá para falar que é uma coisa típica alemão, porque ela é regional, né? A Alemanha, mesmo sendo um país pequeno em comparação ao Brasil, mesmo assim aqui para questões geográficas europeias, é um dos maiores. Assim, é grande, na verdade. Então tem Sim. muitas regiões, e de região para região muda muita coisa, muda o sotaque e os costumes mudam muito. Então, mas eu falando aqui do norte, de onde eu moro, né? Catawba salada, salada de batata e A base cerveja. da alimentação é a batata, né? É a batata, com certeza. Tá. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E nesse tempo que você está na Alemanha, você já passou por alguma situação ou já sofreu algum tipo de preconceito? Não, não que eu tenha sentido. Eu nunca me senti discriminado ou então maltratado por ser estrangeiro, mas eu sei que existe. E eu acho que é só uma questão de sorte, na verdade, ou, além de sorte, é de como você se põe, como você se apresenta, como você se impõe para o local e para a situação onde você está. Eu nunca, até no Brasil, eu nunca sofri realmente, sabe, assim, discriminação. Já tive alguma situação ou outra, mas depende muito de como você maneja, né? Mas aqui falando de Hamburgo, como é uma cidade muito grande, como eu disse, tem muita gente do mundo inteiro aqui, é uma cidade muito mesclada, assim como Berlim também. Então eu imagino que nesses lugares seja menos comum certos casos de discriminação ou de xenofobia, mas com certeza eles existem, sabe? Assim, eu lembro que na época de 2015, quando deu a guerra da Síria e teve a crise dos refugiados, eu lembro até hoje. E aí veio tanto refugiado da Síria para cá, acho que a Alemanha recebeu num total de 3 milhões de refugiados da Síria. Então você via no país todo, em todos os lugares você via essas pessoas. E aí o país teve que se ajeitar para isso, e aí aqui em Hamburgo mesmo, criaram vários alojamentos provisórios com, sabe, casinha feita de container e essas coisas para eles morar. Então você via muito isso e foi uma época que os ânimos ficaram muito aguçados aqui na Alemanha quanto a isso, sabe? Então você via muita gente falando muito mal de estrangeiro no geral, não era nem dos sírios não, aí vai bota todo mundo no mesmo saco. Mas eu sofri direto, discriminação não sofri não, mas eu lembro que o ânimo e o clima na época era meio tenso, por causa da crise dos refugiados. Eu ia até te perguntar na questão com os estrangeiros mesmo, como é que é a relação do alemão com o estrangeiro. Porque a gente tem um episódio com a Maíra no Canadá, e ela fala que o pessoal, a aceitação lá com o estrangeiro é bem tranquilo, não tem nenhuma questão. Como que é o alemão com os estrangeiros, assim, no geral, num todo? O alemão também é tranquilo com o estrangeiro, no geral, a impressão que eu tenho, sabe? Assim, porque, embora tenha, como eu disse, os ânimos ficaram aguçados, o clima ficou meio tenso na época de 2015, só que esse pessoal tá aí até hoje, sabe? Assim, eles foram se integrando. Foi o momento que foi tenso. Muita gente chegando, muita gente diferente, uma cultura diferente, religião diferente, tudo. Isso causa choque na hora. E causa estranheza também. Isso é muito, até compreensível. Mas o alemão, ele é um povo que aceita e recebe bem. Esse pessoal foi recebido e foi aceito. Tanto que estão aí até hoje. Muita gente voltou, muita gente foi para outros lugares, sim, mas tem muita gente que está aí até hoje, está integrado, já fala alemão. Uhum.
Então, esse pessoal que veio em 2015 já está integrado, já trabalha, já fez profissionalização, já está falando alemão praticamente fluente, ou quase fluente, ou muito bem, já está se virando, já está integrado na comunidade já. Sim. Passou já essa. Então, eu percebo isso em Hamburgo, mas eu acho que pode ser que seja no resto da Alemanha toda, porque a Alemanha toda recebeu esse pessoal. E agora a gente vê de novo isso com a Ucrânia. Uhum. O pessoal já tem ucraniano vindo para a Alemanha, sendo aceito aqui, o pessoal leva para casa. Na época dos sírios também era assim, muita gente que tinha uma casa grande, com um cômodo sobrando, pegava e adotava uma família. Legal. Sabe, eu tenho uma amiga que mora mais no subúrbio aqui, nem é Hamburgo mais, é outra cidade, e ela tem uma casa grande, sabe, assim, com 2 andares e tal, que ela tem família grande, e ela falou aí, a gente tem um quarto lá que dá para receber pessoas, a gente se propôs a receber refugiados da Uhum. Ucrânia. E ela estava lá para receber umas 3 pessoas lá, para ficar pelo menos um tempo, sabe, assim, para ajudar as pessoas que estão vindo fugidas, sabe? Então é uma coisa que o alemão é de boa com isso. Legal. E agora os brasileiros na Alemanha, né? Qual é o seu contato com o português? Como que você pratica o português? E os brasileiros, você tem contato, tem amizade com brasileiro por aí? Eu tenho contato com brasileiro e eu tenho amizade, mas poucos, na verdade, sabe, assim, eu tenho um amigo que é o Jonas, que é meu melhor amigo, aí eu tenho aqui na verdade é só o Jonas, e essa minha amiga que eu falei que mora no subúrbio, que tem né, ela é brasileira também, casada com um alemão, e são as 2 pessoas com quem eu mais tenho contato. Só que a gente não se vê direto, né? Ela tem a família dela, mora lá um pouco mais longe, a gente se fala toda semana meio que por WhatsApp e tal, e se vê quando dá, e assim é com o Jonas. O Jonas mora mais perto de mim, a gente se fala mais, se vê mais. Mas tem muito brasileiro em Hamburgo, incrível como tem brasileiro em Hamburgo. Às vezes tem festa, tipo, semana passada teve uma festa de rua. Aqui tem essa tradição de ter festa de rua no verão. Eles fecham uma rua e aí botam barracas de bebida, de comida. E aí sempre tem uma barraca brasileira, ou mais de uma. E aí você vê tanta gente brasileira, você fala, gente, onde que esse povo... Você fica assim, onde que esse povo esconde? É verdade. Você passa o ano inteiro sem ver ninguém, aí no verão aparece tanta gente, sabe? E essas barracas brasileiras vendem o quê, Fernando? Caipirinha, sabe? Essas coisas... Vende até comida, vende feijoada, Coxinha. salgado. Eu conheço um brasileiro que faz, ele é cozinheiro, ele é de Minas, inclusive. Eu só não sei de que cidade agora, eu não lembro. E ele faz feijoada, faz feijão, sabe assim, faz comida brasileira e vende para a comunidade. E hoje é sábado, e hoje foi o dia que ele cozinhou. E aí ele tem um grupo de WhatsApp, ele manda já uma semana antes o cardápio, fala, ó, sábado que vem tem a comida, a cozinha do Pablo. E aí ele faz o cardápio, manda para o pessoal e o pessoal reserva com ele e vai lá buscar. E essa semana era feijoada e ele faz também salgados. Hum. Aí você pode comprar um combo de salgado, vem 15 salgados, acho que é 5 coxinhas, 5 risoles e 5 quibes. Nossa. E a feijoada é tão gostosa, eu comprei, a gente acabou eu tava comendo aqui antes de fazer né, de entrar com vocês. Tô super cheio aqui de bode com a comida, mas é uma delícia. E aí tem que ir lá buscar na casa dele. Aí quando você vai lá buscar na casa dele, você encontra um monte de gente. Aí é o ponte do brasileiro. Point, é um point. Você falou de WhatsApp aí, o alemão usa o WhatsApp? Usa, Olha, mas usa Telegram também. ok. WhatsApp e Telegram. Mas usa, O pessoal usa bastante. Bom, a minha pergunta agora é para deixar para o pessoal que vai escutar, né, que está escutando o podcast sobre a vida na Alemanha, qual que é a dica que você dá para quem quer se mudar para a Alemanha? Para a Alemanha, primeiro se informar muito, fazer contatos antes,
já do Brasil, ter um contato com uma pessoa, alguém que possa te dar, não ajuda direta, mas que possa te dar toques, né? Te dar dicas e se informar o máximo possível, porque, como eu disse, é um país, a língua é muito difícil e não dá para achar que vai chegar aqui e se virar só com inglês. Você se vira com inglês e tal, mas tudo tem seu limite e tem coisa que não dá para fazer só com inglês. E assim, inglês é o mínimo. Não dá para achar que vai vir para cá falando português e que vai ser igual na novela das 8 da Glória Pérez. Não é assim. No Brasil se fala português e na Alemanha se fala alemão, não é português. E se dedicar para aprender a língua. A chave é a língua, não tem outra. Então, assim, se você sabe inglês, você vai aprender alemão mais fácil. E mesmo assim, tem muita gente que vem para cá sem saber nada mesmo, sem saber falar inglês, sem saber falar alemão e aprende aqui. Eu acho que o maior dos trunfos é você ter a motivação de aprender a falar a língua e aprender rápido, na medida do possível, e se dedicar a se adaptar, sabe? Assim, não, porque tem muita gente que vem para cá e aí leva aquele choque, acha muito diferente, acha muito difícil, e aí cria aquela resistência, né? Com o país e tudo isso meio que te deixa parado no lugar, né? Não te deixa ir para frente. Então, eu acho que o melhor mesmo é você se jogar na língua e aprender, tentar fazer contato e conversar com pessoas que são daqui, entender como é que as coisas aqui funcionam, como é que a cabeça, como é que do alemão funciona, e porque tem tudo isso, né? A gente sai do país, vai para o outro, e no outro país é uma outra forma de vida, é uma outra forma de pensar e de ver as coisas, né? E a gente tem que estar aberto para isso, na verdade. Legal. Então, a gente vai deixar todas as informações do Fernando, né, que ele queira divulgar. Eu sei que ele tem vídeos no YouTube que vão poder ser apreciados aí, né, Fernando? Tem, e lá nos vídeos do YouTube tem tudo, é tudo sobre isso, de como é a vida de um brasileiro na Alemanha. Tem vários temas, né? E Tem o tudo tema falado em do português, né? tudo em português, e tem o tema, eu falo de várias coisas, até de política, comparando como é a política do Brasil com a daqui. Eu tenho um vídeo que eu explico, por exemplo, como que são as eleições aqui, porque é totalmente diferente o sistema, né? Daqui é todo de parlamentarismo e no Brasil é de presidencialismo. Então, e tem as peculiaridades da cultura. A gente está falando, o que é típico alemão aí? É jardim. Nossa, as pessoas ficam encantadas quando elas veem que eu tenho um jardim. Sabe, os alemães mesmo, sabe? Porque é uma coisa típica, não existe coisa mais típica alemã do que você ter um jardim. E aí, para você explicar isso para brasileiros, para pessoas que vivem no Brasil e até em outros países, é uma coisa muito peculiar e é muito engraçado. E é o meu vídeo que tem mais visualização, eu acho, que é um vídeo que chama O Jardim. Que aí eu explico, eu mostro e explico o que que é também, porque é uma vida de explicação, tem que ficar direto, tem que ficar explicando o que é. O pessoal pergunta, é um sítio que você tem, esse jardim? Esse jardim fica na sua casa? É no quintal da sua casa? E não é, sabe? É uma coisa totalmente diferente. E é tipo... É. E seu Instagram também, né? A gente vai Tem, deixar. lá eu posto muitas stories do meu jardim também, porque principalmente no verão, eu tô sempre lá no jardim e eu sou apaixonado e toda vez que nasce uma flor nova, eu faço um story para mostrar. E... e toda florzinha nova que nasce, eu vou lá e faço story. Story, foto no Instagram. Então, o jardim bomba no meu Instagram e a cidade também, eu boto muita coisa de Hamburgo, muita foto de Hamburgo, então para quem quer ver um pouquinho, saber como é Hamburgo, tem lá no meu Instagram também, e das festas que eu vou aqui. Eu não saio muito, mas quando eu vou, eu
às vezes posto alguma coisa também. Legal. Muito bem, Fernando. Muito obrigada, né, por ter tirado esse tempo aqui com a gente. Foi muito bom. Imagina, prazer, uma delícia. Gostei muito da ideia. Espero que dê muito certo, que tenha muitos ouvintes e muitas entrevistas interessantes também. Vai, fique ligado. Obrigada. Muita gente por aí, Fernando. Imagino, estou só esperando. Muito bem. Obrigada, viu, Fernando? Obrigada, viu, Fernando? Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!